A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Anderson, tenho 36 anos, estou aqui com a minha esposa Vanessa para contar um testemunho que Deus anda fazendo em nossa vida. Eu vou dar uma resumida porque é um pouco longo. Desde que eu me converti, que foi depois que eu saí do cárcere, da cadeia, isso eu não vou contar porque vai ficar um pouco longo, vou contar a partir daí. Eu me converti lá dentro da cadeia e saí, só que eu saí de uma maneira errada. Eu comecei a frequentar uma igreja que não me doutrinava direito. Não vou colocar muito culpa nos pastores, porque foi da maneira que eles aprenderam. Então, a partir daquele momento, eu andava do jeito que eu achava que era certo, não conforme a palavra. Eu tentava fazer do meu jeito e o que eu aprendia. E conforme eu ia andando, eu não via mudança na minha vida. Eu via que as coisas caminhavam pela misericórdia de Deus, mas eu sentia que estava faltando alguma coisa, que Deus queria algo de mim. Pelo Espírito Santo, ele me incomodava, mas pelas doutrinas e algumas coisas que eu aprendia, eu achava que eu estava caminhando certo. Mas lá dentro, porque o Espírito Santo testifica, faltava alguma coisa, tanto da minha parte, como eu via da minha esposa. Mas como eu ia cobrar uma coisa dela, se eu também não estava enquadrado na palavra. E eu frequentando, procurando uma igreja, até que frequentei dois ministérios, até 3, em um bom tempo. Mas eu não conseguia me firmar naquilo que Deus queria. Levantava o profeta, entregava profecias e falava que eu ia ser isso, ser aquilo, mas nunca se cumpria, mas não entendia. E minha esposa sofria com os problemas dela, que era possessão. E nós íamos nas igrejas, as pessoas não sabiam o que era. Sempre jogava a culpa nela. Nunca falava que a pessoa que estava naquele lugar ministrando a palavra tinha autoridade para expulsar. Porque quando é expulso o nome de autoridade, é que não deve voltar mais. Mas sempre colocava a culpa na minha esposa, falando que ela tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, e ela fazia. Um tempo atrás ela tinha um pouco de mágoa da avó dela, e eles falavam, ela cara é mágoa. Aí ela perdoou da avó dela de coração, mesmo assim continuava. E aconteceu algumas coisas no nosso relacionamento também. Você perdoou antes? Ela perdoou, mesmo assim continuava. E nós nunca entendíamos o propósito que Deus queria. No fundo, eu sentia o que Deus queria, só que eu não conseguia expressar, não tinha força. Eu sempre orava para Deus: Deus, levanta alguém para me ajudar. Levantava. Eu também não posso colocar a culpa nas pessoas e no lugar que eu passava, porque tinha que ter um esforço meu também. Eu queria viver da maneira que eu queria. E isso foi passando anos e anos, várias igrejas, vários lugares, e sempre a mesma coisa. As pessoas não sabiam explicar por quê. E se eu vou deixar um pouco minha esposa falar um pouco, depois eu volto para falar. A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Vanessa, eu tenho 35 anos e eu vou dar uma resumida no meu testemunho. Eu era do mundo, eu dei muito trabalho para minha mãe, e aí em 2003, não lembro direito, faz mais de 3 anos que eu me converti, mas que nem o Anderson falou, era de qualquer jeito. Eu me batizei no domingo e no outro domingo já estava em boate, nesses lugares. Eu batizei de forma errada, eu batizei com piercing, tem gente que fala que não tem nada a ver, mas eu batizei. Eu não culpo os pastores, nada, mas eu sinto que eu me batizei errado. E eu fiquei na igreja, só que era assim, era um pé na igreja e um pé no mundo, pé na igreja e um pé no mundo. Eu conheci o Anderson, eu estava passada da igreja. Voltando um pouquinho, quando eu conheci o Anderson, eu namorava uma pessoa que estava presa com ele. E essa pessoa falava: Vanessa, manda carta para o Anderson falando de Jesus.
Eu falava, não vou mandar não, porque eu não gosto dele. E aí, quando o Anderson saiu, aí eu comecei a mandar as cartas para o Anderson falando de Deus, falando de Jesus. Quando o Anderson saiu, eu estava desviada. E aí o Anderson saiu e começou a falar de Deus para mim. Aí a gente começou a ir para a igreja junto. Aí a gente começou a ir, como ele falou, em várias igrejas. Aí era de qualquer jeito. Eu era do louvor, mas eu subia da maneira errada, era de brinco, era de calça. E muita gente falava que não tinha nada a ver. Mas lá no fundo Deus já me incomodava, mas eu não queria aceitar. Eu falava, não tem nada a ver. E aí foi passando, aí a gente mudou para umas 2, 3 igrejas. E aí eu não podia ter filho, a gente ficou casado 6 anos, eu não podia ter filho. E aí eu falei pro Anderson, já que eu não posso ter, me dá um animalzinho. Aí o Anderson deu, e sempre algumas pessoas falavam, mas eu te vejo grávida. Eu falava, só pode estar doido, porque não posso ter. Aí a médica falou, você quer fazer tratamento? Eu falei, não, se for para vir, vai vir. E aí passando 6 anos, aí eu com o Anderson fizemos uma carta para Deus, mas eu não contei para ele, nem ele contou para mim. Porque todo ano eu faço uma carta para Deus. E nessa carta eu escrevo tudo o que eu quero que aconteça durante o ano. E no mesmo ano eu fiz a carta e coloquei que queria que Deus me desse uma criança e o Anderson também. Eu engravidei da Sara. Quando descobriu já estava de 3 meses. Aí Deus me deu a Sara, foi uma gravidez muito tribulação. Mas aí Deus me deu a Sara veio. Só que aí, como eu não tive que ficar muito tempo em casa, a Sara ser prematura, por ela ser prematura, eu tive que ficar 3 meses em casa. E aí foi gelando, assim, foi a mesma coisa, mas. E aí a gente parou de ir para a igreja. E aí nesse tempo começou as tribulações. Já vinha há muito tempo. E aí, como o Anderson falou, eu fiquei 7 anos em processo de libertação. Quando eu tive a Sara, a gente saiu da igreja e nesse tempo foi piorando. E aí eu lembro que uma vez o pastor fez uma visita em casa, ele orou por mim, só que aí ele falou, irmã, faz uma visita lá na igreja. Lá a gente vai fazer um trabalho de libertação. Irmãos, demorou 2 anos para mim começar a vir aqui. Eu não conseguia vir, mas hoje eu entendo porque eu não conseguia vir. Porque Satanás não deixava eu vir, porque ele sabia que aqui Deus ia me libertar. E foi passando, a gente foi em várias igrejas, nós foi mais de 10 pessoas em casa e nada, não saía, cada vez pior. Eu já tentei tirar minha vida por várias vezes. Tentei tirar minha vida. Eu já tentei tirar a vida da Sara por várias vezes. E cada vez foi piorando. E aí nesse tempo que nós ficamos afastados, foi de pior a pior. O nosso casamento quase acabou. E querendo ou não, lá no fundo eu sabia, mas eu não conseguia vir. Quando ela a gente falava antes, vamos lá na igreja, e aí não conseguia vir. E isso foi passando. Aí uma vez eu pedi para a irmã tá ajudando a gente, e aí desde então que o pastor começou a ir em casa, o trabalho ele fez primeiro em casa, depois a gente começou a vir aqui. Irmãos, foi esses 7 anos que eu passei em processo de libertação. Quando eu vim aqui eu falei, nossa, vai demorar mais de 7, 5 anos. E não foi assim, eu acho que foi uns 3 meses que a gente começou a vir aqui, entrou o trabalho de libertação. E graças a Deus hoje estou liberta. A minha família, assim, meu irmão não acreditava. O meu irmão tirava sarro. O meu irmão não gostava de igreja, tanto que hoje o meu irmão batizou. Às vezes ele liga e fala, Vanessa, quando eu for para o Brasil, eu quero conhecer essa igreja. Eu vou aí. Aí eu falei, tá bom. E é isso, irmãos. Hoje eu estou aqui, estou liberta, pela glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. É isso aí, irmãos. E a partir desse momento,
Nós encontramos uma igreja que tem compromisso com a palavra, não importa que A e B fala. Crítica vai ter. O inferno, como a Bíblia diz, né? O mundo já é do maligno. Então vai ter levante, vai ter batalha. Mas se está formado na palavra, Jesus disse: bem-aventurado os que sofrem por causa do meu nome. É porque nós estamos no caminho certo. Isso eu falo para vocês que estão ouvindo agora esse testemunho. Se um dia você precisar de uma palavra e não achar igual eu não achava, que você dirige, eu não estou falando propaganda em porta de igreja, mas estou falando aquilo que eu vivi ou que eu passei. Ou se você achar um lugar sério que tenha compromisso com a palavra, não que não tenha a chave de carro para vocês, mas que pregue o céu e que doa. Fala, você tem que largar tudo e é isso, você tem que largar tudo, não tem outro caminho. Não adianta você ganhar carro, apartamento, dinheiro, e lá no dia você falar, dia de Jesus falar, vai pra lá que eu não te conheço, e você vai cair no abismo. E vocês jovens, que estão me escutando também, a vida não é isso que o mundo está te mostrando. Tem muito além disso. Deus quer levar você e sua família para o céu. Eu creio que vou alcançar vocês, assim que alcançou eu, minha esposa Vanessa. Ainda que nós não tenhamos nada nesse mundo, o que é importante é que nós estamos aqui lá no céu, se encontrando. Amém? Deus abençoe cada um.